Fala minhas bases nitrogenadas, seja bem-vindo ao canal Está Mais Biologia. Nesta videoaula vamos falar sobre as relações ecológicas interespecíficas desarmônicas. As relações ecológicas são as relações que os seres vivos mantêm uns com os outros e com o ambiente. Elas podem ser de duas formas, intraespecíficas e interespecíficas. As relações intraespecíficas ocorrem entre seres da mesma espécie e as relações interespecíficas ocorrem entre seres de espécies diferentes. Elas podem ser harmônicas e desarmônicas. As relações harmônicas é aquelas relações que não ocorrem prejuízo para os indivíduos. Já as relações desarmônicas são aquelas que trazem prejuízo para alguns dos indivíduos. Como essa aula é rápida e bem objetiva, vamos começar logo a decifrar cada um tipo dessas relações. A relação por competição é a relação em que dois indivíduos competem por algum recurso da natureza. Por exemplo, seres de espécies diferentes que possuem características semelhantes no ambiente, o que nós chamamos de nicho ecológico, eles vão competir por algum recurso da natureza porque eles possuem nicho semelhante, como habitat semelhante, alimentação semelhante, o modo de vida semelhante. Por exemplo, dois indivíduos que se alimentam por carne, carnívoros, o leão e a hiena, por exemplo. Eles precisam da mesma alimentação e eles estão no mesmo habitat. Por isso eles irão competir por tal recurso. Quem já viu o filme Rei Leão aí, sabe que as hienas são rivais dos leões, né? E é engraçado que algumas das vezes, até no filme elas acabam vencendo, mas no final tudo dá certo e o Simba, né, acaba ganhando aí a batalha. Mas a competição é um tipo de relação que não acontece só com os leões e com as hienas, mas qualquer indivíduo que tem um nicho semelhante com o outro. E aí acabam tendo essa briga por tal recurso, e nesse tipo de relação os dois saem perdendo. Porque mesmo que eu acabe ganhando, eu perco. Porque eu vou me machucar, vou gastar energia, eu vou perder tempo. Então na competição é um tipo de relação em que ninguém ganha. E é uma relação que acontece com os seres da mesma espécie e com os seres de espécies diferentes. A competição é o único tipo de relação que está nos dois grupos, tanto intraespecífica quanto interespecífica. O amensalismo é um tipo de relação bem interessante. Esse tipo de relação, um indivíduo ganha e o outro perde. Como ocorre essa relação? Bem simples. O amensalismo, uma espécie, ela impede o desenvolvimento de outra. Muitas das vezes ela elimina toxinas no ambiente e acaba impedindo o desenvolvimento, o crescimento e até a reprodução de outra espécie. Como por exemplo, um fungo chamado Penicillium, que foi o fungo que deu origem à penicilina. Esse fungo ele produz uma toxina que ele impede que as bactérias cresçam próximo a ele. E sabendo disso, essa substância que ele produz é utilizada como antibiótico. Outro exemplo aí de indivíduos que fazem amensalismo são algumas plantas, como por exemplo o eucalipto, que impede o crescimento de outras plantas próximas a ele. Então quem é que ganha? Quem cresce, que se desenvolve. Quem perde? Aquele que não consegue desenvolver. Então, geralmente as provas perguntam sobre o amensalismo, elas relacionam com a produção dos antibióticos e com a descoberta do primeiro antibiótico, porque um indivíduo impede o crescimento de outro. A predação é um tipo de relação bem interessante, porque os vestibulares e as provas acabam querendo te confundir predação com o canibalismo. A predação ela é bem semelhante ao canibalismo. A diferença é que no canibalismo um ser come outro da mesma espécie. Já na relação interespecífica, um ser come outro de espécie diferente. Como por exemplo o leão comendo a zebra, né? Então ele acaba se alimentando desse animal, predando ele e ele sai ganhando e quem perde é quem morre. Então a predação é o ato de comer um indivíduo de outra espécie. O parasitismo é uma relação ecológica que acaba vindo em vestibulares relacionados a inquilinismo. A diferença é que inquilinismo não tem prejuízo. Um organismo acaba morando no outro sem causar qualquer prejuízo. E já no parasitismo não. O parasitismo, um indivíduo parasita o outro, mora no outro e ele acaba tirando nutrientes desse organismo. Ele acaba sobrevivendo às custas desse organismo que ele está parasitando, desse hospedeiro. Então o parasita, ele traz prejuízo para o hospedeiro, para quem ele está morando, quem ele está parasitando. E quando se fala de parasitismo, nós temos dois tipos, aqueles parasitas que penetram o organismo, é chamado de endoparasitas, que moram dentro do hospedeiro, no caso as lombrigas é um exemplo, os vermes,
E o ectoparasita é aqueles que moram fora, que moram externamente ao corpo do indivíduo, como por exemplo o carrapato, como por exemplo aí a pulga, o piolho, são ectoparasitas. Um detalhe interessante aqui é que o parasita nem sempre ele mata o hospedeiro, porque a ideia dele não é matar o hospedeiro, ele quer viver às custas do hospedeiro. Tá? Isso acontece muito com os vermes, né? Com a lombriga. O cara tá cheio de lombriga, mas não morre e muitas das vezes nem sabe que tem. Porque o parasita não, ele tenta meio que se esconder para você não perceber que ele está ali. E a ideia dele não é te matar. As pessoas acabam morrendo devido à infestação, devido a não ter um cuidado, né? E acabam tendo consequências desse organismo que está parasitando o corpo dele. Então o parasita, ele retira nutrientes do hospedeiro. Eu queria destacar aqui também exemplos que acontecem com plantas parasitas, porque não é só animais que parasitam os organismos, as plantas também, algumas delas acabam sendo parasitas. Esse tipo de parasitismo é conhecido como fitoparasitismo, e eles podem se dividir em dois grupos, em plantas holoparasitas e plantas hemiparasitas, porque existem plantas que acabam parasitando o outro. E quando caem em questões de vestibulares, eles costumam misturar esse assunto aqui de plantas parasitas com novamente o inquilinismo das orquídeas. Porque as orquídeas elas são inquilinas, elas não causam prejuízo para o hospedeiro dela. Já as plantas holoparasitas e as plantas hemiparasitas, ela acaba parasitando, morando no indivíduo e ela acaba sugando os nutrientes da outra planta. Mas qual a diferença de uma para outra? A diferença é que as holoparasitas são plantas que não realizam fotossíntese e elas acabam penetrando as raízes na seiva elaborada da outra planta, ou seja, naquela seiva que tem matéria orgânica, a seiva que desce pelo floema, a seiva que está passando pelos vasos do floema que tem muitos açúcares e muita glicose. Então essas plantas que são holoparasitas não fazem fotossíntese, acabam penetrando suas raízes na seiva elaborada dessas plantas. Já as hemiparasitas são plantas que fazem fotossíntese. Elas acabam penetrando suas raízes no caule das plantas hospedeiras, retirando apenas a água e sais minerais, que é a seiva bruta, a água e sais minerais que a planta utiliza para fazer fotossíntese. Então é bem interessante também saber isso aqui, porque algumas provas acabam cobrando o parasitismo por plantas. Recapitulando, a competição é um tipo de relação onde os dois indivíduos acabam perdendo, eles competem por recursos da natureza. O amensalismo é um tipo de relação em que um indivíduo acaba eliminando substâncias, toxinas no ambiente para impedir o crescimento do outro, e um ganha e o outro perde. A predação é o ato de um indivíduo se alimentar de outro, e um ganha e o outro perde. O parasitismo, um indivíduo mora em um hospedeiro e ele acaba sugando os nutrientes, se alimentando, sobrevivendo através desse hospedeiro, onde um ganha e o outro perde. Nós temos os ectoparasitas, que são parasitas externos ao corpo do animal, endoparasitas, parasitas internos ao corpo, holoparasitas e hemiparasitas são parasitas de plantas, onde as holoparasitas elas acabam penetrando suas raízes na seiva elaborada, porque não fazem fotossíntese, e as hemiparasitas são aquelas plantas que vai penetrar suas raízes na seiva bruta, sugando a água e os sais minerais. Beleza? Essa foi mais uma aula do Estudar Mais Biologia. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal e de deixar aquele seu comentário, aquele like, assim você vai ajudar o projeto a crescer cada vez mais, beleza?